Vai ser um prazer lhe conhecer. Irmãos, hoje nós vamos iniciar então uma longa jornada. Uma longa jornada. 1 Samuel. Obviamente que nós não vamos fazer uma exposição sem parar por alguns instantes, né? Talvez para fazer pequenas séries, mas o intuito é sempre voltar para 1 Samuel a fim de expor esse livro do primeiro até o último capítulo. Tá? Então hoje nós vamos começar essa série, A Espera de um Rei Melhor. E o sermão dessa noite tem como título Infertilidade Nunca Mais. Por favor, abra comigo em 1 Samuel, capítulo de número 1. Primeira Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 até o capítulo 2, verso 11. Irmãos, a título de informação, a nossa igreja ela adotou a versão NVI para as exposições bíblicas, tá bom? Então, se você desejar trocar a sua Bíblia, se você não tem a NVI e se você desejar acompanhar a série de mensagens, eu aconselho você a ter uma Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. E diz assim a palavra do Senhor: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está assim chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor.
Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana ao seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, eu juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui, ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu dedico ao Senhor, por toda a vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada, a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora não trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que não tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará dos céus contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. Ajuda-me, ó Pai, como pregador da Tua palavra e ajuda os meus irmãos a receber a Tua verdade. Faz isso para a glória do Teu nome, Senhor. Elucida Cristo em nosso meio. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor. Que eu não venha pregar qualquer coisa que não venha do Teu Evangelho. Ó Pai, que o Senhor venha me calar, se isso acontecer. Mas permita-me, ó Deus, tão somente pregar o Teu Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria, assim que nós oramos, dizendo amém. Você deve saber o pano de fundo do tempo dos juízes de Israel. Esse período, irmãos, dos juízes de Israel, foi um período de declínio espiritual, que é registrado no livro de Juízes. E esse período teve como marca a total independência do povo de Deus. O povo se desviou quase que completamente. Israel não era mais um povo unido sob a liderança de Josué, nos tempos dos juízes. As tribos estavam espalhadas e havia uma espécie de confederação ali entre essas tribos, com juízes designados para ouvir, para atender e para liderar o povo de Israel. Não havia exércitos permanentes em Israel, não havia nenhum líder militar, e foi um tempo então de muita dispersão e de muito pecado do povo. Tribos inteiras, irmãos, se enveredaram para a idolatria.
outras se casaram com pagãos de outros povos, genocídios, extermínios de povos inteiros foram registrados aqui. As mulheres eram oprimidas constantemente no livro de Juízes. E se você ler então o livro de Juízes, vai perceber que a cada página virada, a coisa vai ficando cada vez pior. Quando você chega ao fim do livro, conclui que até mesmo os pecados famosos de Sodoma e Gomorra, que resultaram então ali no fogo e no enxofre da parte de Deus, não eram páreos para os pecados encontrados no livro de Juízes. De fato, irmãos, esse período dos Juízes ali, que pega de 1390 até o ano de 1030 antes de Cristo, aproximadamente 360 anos, foi marcado por uma cultura de apostasia do povo de Deus. E aí eu pergunto aos irmãos, você lembra como termina o livro de Juízes? Você lembra? O último verso, por favor, abra comigo. Juízes, capítulo 21, verso 25. Juízes, capítulo 21, verso 25. O que diz aí? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Veja. Parece aquela música do Raul Seixas, né? Sociedade Alternativa. Viva a sociedade alternativa, faça tudo o que tu queres, há de ser tudo na lei. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E a pergunta é, o que vem depois de Juízes? Aí você vai dizer assim, vem Ruth. Não vem Ruth. Vem 1 Samuel. Na Bíblia hebraica, 1 Samuel vem logo depois de Juízes. Na verdade, é um livro inteiro, dentro da Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel é um único livro. Ruth faz parte dos escritos. Portanto, veja que exatamente na transição de um livro para o outro, nós podemos perceber duas coisas importantes aqui. A primeira, o povo estava em declínio moral e espiritual como nunca antes. Segundo, eles ansiavam por um rei. Irmãos, nós sabemos as histórias de Saul, Davi. Nós sabemos o drama ali do início da monarquia em Israel. Nós crescemos ouvindo as histórias deste livro no departamento infantil das nossas igrejas. Você consegue perceber, irmãos, a transição de um livro para outro? A carência de um rei no livro de Juízes é suprido em 1 Samuel. Portanto, os livros de 1 e 2 Samuel estão no âmago da história de Israel e, por consequência, no âmago da trama redentiva. Se no tempo dos Juízes, parte do caos moral poderia ser atribuída pela falta de um rei, em 1 e 2 Samuel esse problema é aparentemente resolvido, pois, como sabemos, Deus deu um rei ao seu povo. E por que eu digo, irmãos, que essa situação foi aparentemente resolvida? Porque, como nós vamos ver, o povo tem um problema ainda mais profundo do que de não ter um rei. Tim Chester, ele comenta esse texto dizendo o seguinte: é verdade que Israel não tinha rei, mas, fundamentalmente, a razão disso era que a nação se recusava a reconhecer que Deus era o seu rei. O Senhor precisava ser o rei de Israel. O verdadeiro problema não foi a ausência de um rei, mas a ausência de obediência a Deus como rei. E é no meio, então, desse anseio por um rei, que 1 Samuel inicia o seu registro histórico. Nós somos levados, então, para as suas páginas, a fim de vivenciar
os dramas políticos, as conquistas militares, os dramas familiares, os dramas espirituais do povo de Deus. Nós conhecemos, irmãos, o primeiro rei de Israel, Saul, e logo nós vamos perceber que o fato de Israel não ser uma monarquia, não foi, ou melhor, o fato de Israel começar a ser uma monarquia, não foi um grande avanço. Até mesmo a ascensão de Davi ao trono, na segunda metade do livro de 1 Samuel, e o seu governo em 2 Samuel, também demonstram que a monarquia é uma bênção apenas parcial, mas não total. Há algo que a monarquia de Israel não pode suprir, até mesmo no reinado de Davi. Há um anseio, irmãos, de um rei, há um anseio de um reino ainda maior, ainda melhor, que vai escapar aqui das páginas desse livro. Logo nós vamos ver que, na verdade, essas histórias fazem parte de uma história ainda maior, de uma história ainda melhor. Nós vamos ver que os reis, por mais habilidosos, por mais piedosos que possam ser, tal como Davi, fazem parte de um enredo, de uma trama ainda maior da parte do Senhor Deus. Todos esses eventos e personagens históricos são apenas sombras daquilo que vai ser substância na pessoa de Cristo Jesus, o Rei maior. Nós veremos que o início do reino de Israel é apenas uma foto embaçada de uma realidade maior e mais palpável encontrada no reino de Cristo. Os reis de Israel, registrados em 1 e 2 Samuel, foram ungidos com óleo, nós sabemos. Foram ungidos com óleos em suas cabeças. Esse era o protocolo para o reconhecimento desse ofício. É nesse sentido, irmãos, que eles eram ungidos e chamados para o ofício. E aí, ungidos aqui é Christos. A palavra Christos, uma palavra grega, é uma tradução de ungido. Os reis eram Cristos, foram ungidos com óleo. Os reis, bons ou maus, registrados nesse livro, que ocuparam tal posição, foram Cristos, foram ungidos. E nós veremos também, irmãos, como a história dos primeiros Cristos, desses primeiros ungidos aqui, nos deixará ansiando por um Cristo ainda maior e melhor. Eles foram protótipos aqui falhos de ungidos que vão apontar para a necessidade de um Cristo melhor. E nós sabemos o nome dele, Jesus. Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Como é que esse livro começa, irmãos? Com a história de uma mulher aflita, angustiada, mas uma mulher que creu em Deus. A história de Ana, ela é, em certo sentido, um retrato da condição do povo de Deus. Tal como o povo de Israel naqueles dias, Ana também era estéril, sem fruto, infértil. Porém, assim como o povo de Israel, assim como Deus fez no meio do seu povo, Deus também mudou a sorte dessa mulher. E aí aqui eu quero tirar algumas verdades acerca dessa mulher, Ana. Em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 8 do capítulo 1. Veja comigo Ana, a mulher infértil. Ana, uma mulher infértil, uma mulher estéril. O texto inicia dizendo: havia certo homem de Ramataim, zofita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. O texto começa registrando uma família de Ramataim, a família de Eucana. Nos chama a atenção, irmãos, a primeira coisa, que esse homem tinha duas mulheres.
2 mulheres. Uma se chama Ana, a outra Penina. E sem qualquer preocupação aqui, com uma grande introdução, com uma maravilhosa introdução, nós somos informados já dessa instituição, né, bigâmica aqui, do casamento do Eucana. Se já é difícil, irmão, ser marido federal de uma mulher, imagina de 2. Esse homem era corajoso, esse tal de Eucana aqui. Mas ao que tudo indica, irmãos, Ana era sua primeira esposa. E ao perceber então que ela era infértil, que ela era estéril, Eucana também se casou com uma outra mulher chamada Penina. E é interessante notar o nome dessas 2 mulheres. Veja, a mão da providência. Penina significa prolífera. Veja, nada mais provocativo para Ana do que chamar Eucana e sempre lembrar que ela é prolífera. Ana significa agraciada, favorecida. Uma carregava em seu nome a benevolência e a graça de Deus como lembrança, porém não tinha filhos. E outra fazia jus ao nome, Penina, prolífera, fazia jus ao nome, dando filhos a Eucana. E o que isso ocasionou, irmãos? Isso ocasionou conflitos familiares. Do verso 3 ao 8, nós temos uma provocação aqui diária da parte de Penina para com Ana. Penina não se contenta em ter filhos. Ela quer humilhar Ana todos os dias com os seus filhos. E considerando as bênçãos da aliança e o significado da família no pacto de Deus com o seu povo, uma mulher desprovida da capacidade de ter filhos poderia facilmente se ver como descartada, como desqualificada. Uma descartada, uma desqualificada para levar o nome do seu esposo adiante, tendo filhos. E Penina sabia da aflição de Ana, e por isso a humilhava constantemente. Diz o texto que quando a família subia até Siló, onde se encontrava o tabernáculo de Deus, subiam até Siló para oferecer sacrifícios. E ali Penina então ficava com uma porção maior. Por quê? Penina tinha filhos. Quando uma família oferecia sacrifício para o sacerdote, né, a fim de que o sacerdote pudesse fazer uma oferta com aquele sacrifício, parte daquele sacrifício o sacerdote devolvia para a família. Eles pegavam parte daquela carne, levavam para casa e faziam um churrasco, faziam um cozidão com aquela carne. Diz o texto que parte dessa carne, a maior parte, ia para Penina, porque tinha filhos e filhas. E para Ana, ali uma porção pequena, porque ela era uma mulher infértil. Diz o texto, irmãos, que Ana chorava e não comia. Você já passou por momentos assim? Eu creio que todos nós já passamos, não é verdade? Por momentos de profunda tristeza que nos tira completamente o apetite. Todos os anos, Ana experimentava essa mesma dor na cidade de Siló. Ela, o seu esposo, a sua rival Penina com seus filhos, levavam então ofertas pacíficas para toda a família e ela era humilhada. Em meio à adoração ao Senhor Deus na cidade de Siló. Irmãos, eu tentei imaginar aqui a provocação que essa mulher fazia com Ana. Eu imagino Penina chamando seus filhos, né? Ambiente familiar, tá? Pensa ali num ambiente entre a cozinha e a sala. As crianças correndo. E a Penina falava assim: então, crianças, todos têm alimento? Queridos, hoje vocês estão difíceis de controlar. Aí um dos filhos dizia assim: mãe, mas a tia Ana não tem filho. Aí Penina fazia assim: como é que... Eu não entendi. Diga de novo, filho. Sim, a tia Ana não tem filho. Ah, a tia Ana? Ah, sim, isso mesmo. Ela não tem filho. Aí um dos meninos diz assim:
Mas ela não quer ter filhos, mamãe? Sim, ela quer ter muitos filhos. Não é mesmo, Ana? Aí um outro filho diz assim, papai não quer que a tia Ana tenha filhos? Aí a Penina volta a responder, sim, ele quer. Ele quer. Ele quer que a tia Ana tenha muitos filhos. Mas ela não consegue ter filhos. Por que não, mamãe? Porque Deus não quer que ela tenha. Imagina. Penina olhando para os olhos de Ana e dizendo isso. Aí um menino diz assim, mas Deus não gosta da tia Ana. Imagina Ana falando assim, menino mal criado, vai ver só uma coisa depois. Né? Irmãos, eu realmente creio que conviver nesse ambiente de humilhação, somado aqui nessas perseguições constantes de Penina, não era fácil aqui para essa mulher. Como ela poderia compreender o dilema, veja, como Ana poderia compreender o dilema de levar o nome de agraciada, ao mesmo tempo que ela sabe que foi o próprio Deus que fechou o seu ventre, não dando o que ela desejava. Verso 5, é o que o verso 5 vai dizer. Foi o Senhor que fechou o ventre dessa mulher. E a infertilidade trazia vergonha, irmãos. Vergonha. Visto que gerar filhos era um sinal da maior bênção de Deus, Salmo 127, verso 3 vai nos dizer, a incapacidade de ter filhos muitas vezes era entendida como um sinal do castigo de Deus. Além disso, se a mulher não fosse capaz de gerar filhos, ficava numa situação bastante delicada dentro da família, já que a mulher estéril poderia ser descartada, repudiada e humilhada pela sua família, diz o comentarista bíblico. Até mesmo o seu esposo não sabe lidar com a situação. Nem Eucana sabe lidar com essa situação. Veja o que ele diz, você está triste? Por que está triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele poderia ter trocado, né? Ele poderia ter falado assim, Ana, por que você está triste? Você não é para mim melhor do que 10 filhos? Até mesmo ele não sabe lidar com a situação. Mas o texto é claro, irmãos, em nos dizer que a causa da infertilidade de Ana é o próprio Deus. Foi o Senhor Deus que a permitiu ficar assim. E saber disso causa um sofrimento profundo nesta mulher. Tristeza e falta de apetite é uma das características da depressão profunda. É o que essa mulher está sentindo. E ao que parece, este é o quadro de Ana nesse momento. Ou melhor, todos os anos quando ela subia até Siló para oferecer sacrifício ao Senhor. Então veja, o texto nos apresenta Ana como uma mulher infértil. Segundo, o texto nos apresenta também que Ana era uma mulher que ora. Ana, uma mulher que ora. Capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Irmãos, não basta saber que nós temos problemas. Também não basta reconhecer que Deus está no controle de tudo. O fato é, irmãos, é que diante dos problemas, dos percalços da vida, nós precisamos agir em oração. Muitas pessoas se afastam de Deus quando sentem que a mão de Deus está pesando com uma aflição, ou simplesmente elas se entregam ali ao destino. E por vezes nós conversamos com essas pessoas e nós aconselhamos assim, olha, resista, seja forte. O Senhor está te provando, o Senhor está te testando, o Senhor está, de alguma forma, o Senhor está com você, mas resista. E nós nos esquecemos, irmãos, de aconselhar as pessoas a orar. Ana sabia do seu problema. E ela sabia também que
o Deus do povo de Israel ouve as orações. E veja comigo que nós conhecemos, irmãos, um aspecto da graça, quando Ele age incondicionalmente sobre uma situação impossível na nossa vida. Você tem um aspecto da graça nesse sentido. Você conhece uma faceta da graça de Deus, quando Deus age incondicionalmente numa situação impossível da nossa vida. Contudo, há uma outra faceta da graça, um outro aspecto da graça que nos é demonstrado quando o Senhor, Ele nos ouve em oração. E quando Deus condiciona a sua ação por meio das suas orações. Das orações do seu povo. O que o texto vai nos dizer, o texto vai nos lembrar, é que Deus age por meio de orações respondidas, a fim de que o busquemos, irmãos, a fim de que mais e mais venhamos a reconhecer a nossa total dependência de Deus. O sofrimento nos leva a orar. As impossibilidades da vida, por vezes, vão nos colocar de joelhos. É o lugar onde nós devemos estar. E Deus deseja, então, responder essas orações. Ana tinha um problema de esterilidade, de infertilidade. Mas ela não tinha somente o problema de infertilidade. Ela também tinha o seu Deus. E ela não tinha tão somente o seu Deus, ela tinha uma boa teologia. Ela sabe que o seu Deus pode ouvir as suas orações e que Deus é poderoso. E sendo Deus poderoso, foi poderoso para fechar o seu ventre, é poderoso também para abrir. Essa mulher tem o seu problema, e ela tem Deus, e ela tem boa teologia. Ela sabe que Deus é poderoso o suficiente também para voltar, para mudar essa situação, para abrir esse ventre. E o que ela faz? Ela ora ao Senhor. Verso 9 ao 11. Ela entra, irmãos, até no tabernáculo e vai orar. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Irmãos, veja aqui que há uma mudança repentina em Ana. Em uma dessas idas a Siló, ela se levantou, ela deixou o seu esposo, deixou a sua rival, e ela entrou no tabernáculo do Senhor. Ela estava com a alma amargurada, e somente Deus poderia ajudá-la, ela sabia disso. Diz o verso 10 que ela chorou muito e orou ao Senhor. O que ela pediu? Ela pediu apenas um filho, e um filho somente. Ela não pediu filhos, ela pediu apenas um. E ela se aproxima do santuário do Senhor, e em oração, ela faz um voto ao Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth. A Bíblia nos orienta a conhecer Deus por meio dos vários nomes que a Bíblia nos dá, que a Bíblia nos orienta. Por exemplo, o mais conhecido é Senhor, ou El. Aí você tem o Senhor Criador, o Elohim. Aí você tem o Yahvé Jireh, ou Yahvé Ireh, que significa o Senhor proverá, Gênesis capítulo 22, versículo 14. E um dos nomes mais poderosos do Senhor, de Yahvé, é Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. E essa expressão, irmãos, ela é usada 230 vezes no Antigo Testamento.
sempre destacando a soberania do Senhor sobre o exército dos homens, sobre o exército dos homens. Por exemplo, Êxodo capítulo 7. Ele está sobre o exército do faraó. O Senhor dos exércitos está sobre os astros espalhados no universo. Deuteronômio capítulo 4, verso 19. O Senhor dos exércitos está sobre as criaturas celestiais. Josué capítulo 5, verso 14. E esse nome então enfatiza a soberania do Senhor acima de toda a criação, incluindo o que acontece com os seres humanos. O nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, até mesmo sobre as nossas situações, sobre os nossos problemas. O Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, era o Deus que ela precisava. E sabendo quem Deus é, irmãos, ela o invoca. Sabendo quem Deus é, ela ora e faz um voto ao Senhor, ela faz um voto solene. Ela não exigiu nada, irmãos. Ela pediu aqui, reconhecendo a sua total incapacidade ao Senhor dos exércitos: se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não esqueceres da tua serva. Veja, ela ora dizendo: eu sou serva, eu sou humilhada, eu estou em estado de humilhação, se o Senhor se lembrar de mim. Ela não somente sabe quem Deus é, ela também sabe quem ela é. Ela é uma serva, num estado de humilhação, recorrendo a um Deus poderoso. Em oração ela quer um filho, irmãos. Ela faz um voto e ela promete dedicar esse menino ao Senhor. Veja que, em outras palavras, ao pedir um filho em voto ao Senhor, prometendo devolvê-lo, Ana literalmente está dizendo que o filho não será dela, mas do Senhor. Ela reconhece que, pela vontade de Deus, o seu ventre permanecia fechado. Nos decretos do Senhor, Deus não queria que ela tivesse filhos. Contudo, se Deus abrisse o seu ventre, ela poderia conceder um filho e devolver esse filho ao Senhor. Ela poderia emprestar o menino da parte de Deus e devolver esse menino ao Deus dos exércitos. Perceba que ela não faz nenhuma barganha com Deus. Você não tem barganha aqui. A barganha, irmãos, tem como fundamento o egoísmo, a astúcia do egoísmo. Se o Senhor fizer assim, eu faço assado. Se o Senhor agir assim e me der tal coisa, eu faço essa coisa. Isso é barganha, irmãos. É completamente impossível barganhar com Deus. Por quê? Porque não se barganha com Deus. Não se barganha com Deus que não precisa de nós. Deus é autoexistente, Deus é autossuficiente. O que Ele precisa? Ele não precisa de nada. Então você não consegue barganhar com esse Deus, porque esse Deus não precisa de nós. É impossível barganhar com esse Deus. Contudo, o voto de Ana é um voto onde há um senso aqui do direito de Deus. O que está em jogo aqui não é o que Ana pode ganhar com isso, mas o que a glória de Deus pode ganhar com isso. Não é o que ela pode ganhar, porque ela vai devolver ao Senhor, mas a glória que vai ser atribuída ao Senhor Deus. Veja que ela está subordinando os seus próprios sentimentos, a fim de que Deus seja louvado. De fato, irmãos, nós devemos considerar este sacrifício de Ana aqui, pois ela estava abrindo mão da alegria de cuidar do filho que ela ansiava ter. Por quê? Ela está preocupada com a glória de Deus, em devolver esse menino ao Senhor. Diz o texto que Eli, o sacerdote, estava sentado ali em sua cadeira no tabernáculo. O sacerdote Eli, irmãos, ele nos é apresentado nos 4 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, e ele nos é apresentado como um péssimo sacerdote, a começar pela criação dos seus filhos, e a tolerância que ele tinha de ver os seus filhos, Ofni e Finéias ali,
beliscando, né, comendo ali, tendo praticamente o sacrifício como uma tenda de espetinho. Contudo, Eli, ainda que fosse um sacerdote, com mau exemplo, ele é um sacerdote, irmãos. Ele ocupa uma autoridade, ele tem um ofício de autoridade. Ele olha aquela mulher, veja só a sensibilidade desse homem aqui, a falta de senso espiritual. Ele olha aquela mulher e acha que a mulher está bêbada. Acha que a mulher está tomada com vinho e repreende Ana. E eu concordo com o John Woodhouse, o comentarista, quando ele vai dizer: se Israel tinha um líder que não conseguia ver e dizer a diferença entre a oração sincera de uma mulher piedosa e um vagabundo bêbado, não é de se admirar que Israel tivesse uma crise de liderança. Contudo, irmãos, quando Ana então disse: eu não estou bêbada, estou fazendo um voto, estou chorando, estou entregando a minha alma, Eli a abençoa. Como sacerdote, ele pronunciou uma palavra de bênção sobre Ana. Verso 17: vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Veja. Depositando então a sua fé no Senhor, Ana se levantou como uma mulher transformada, irmãos. Transformada. Quando Eli pronunciou essas palavras, liberou, essa é a palavra, liberou uma bênção como um sacerdote a essa mulher, ela tomou mesmo aquela palavra para ela. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você está pedindo. O que Ana faz? Ela ouve, e aí no verso 18 ela vai dizer: eu espero que sejas benevolente para com a tua serva. E nós precisamos lembrar, irmãos, que o nome de Ana é agraciada. E ela faz aqui um jogo de palavras aqui. Ela diz assim, mais ou menos, né, no hebraico, que a agraciada seja agraciada. Olha só. Que a agraciada seja agraciada. Diz o texto que Ana levantou, comeu, e não tinha mais sinal aqui que a sua alma estava angustiada. Diz o texto no verso 18 que o seu rosto já não estava mais abatido. Por quê? Porque ela orou, irmãos. Ela orou. E esse sacerdote aqui pronunciou uma palavra de bênção. Deixa eu me perguntar para você: você crê no poder da oração? Você crê nisso? Você crê nisso? Você lembra do que Jesus nos disse em Mateus capítulo 7, versos 7 ao 11? Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quem disse isso? Cristo Jesus, o Senhor Yahvé. O Senhor Deus deseja responder às orações dos seus filhos. E foi exatamente o que ele fez, irmãos, com essa mulher, Ana, agraciada. Diz o verso 19 e 20. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eu o pedi ao Senhor. Veja que diz o texto que o Senhor se lembrou dela. Verso 19.
Talvez um dos versos mais importantes desse capítulo. O Senhor se lembrou dela. O que isso significa? Isso não significa que o Senhor... opa, tinha esquecido. Tem uma mulher aqui que é infértil. Quase esqueci de Ana. Ana, toma aí a minha bênção. Não. Lembrar aqui, irmãos, tem a ideia de que essa mulher e o seu filho vai ser incluído numa história ainda maior. Deus não foi pego aqui de surpresa pela oração de Ana. Em outras palavras, Deus se lembrou dela porque havia chegado o tempo do Senhor Deus pavimentar a história redentiva, dando um rei a Israel, a fim de que este rei viesse pronunciar a chegada de um rei ainda maior, ainda melhor. É isso que significa no verso 19 que o Senhor se lembrou dela. É muito importante, irmãos, entender esse mosaico aqui da história redentiva que começa a ganhar novas cores em 1 Samuel. E veja que tudo isso começou com uma mulher orando, angustiada, pedindo um filho ao Senhor. Sabe o que isso nos ensina? É que Deus, Ele levanta aqueles que são fracos. Deus usa aqueles que são fracos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a fraqueza dessa mulher que a levou a orar está intimamente ligado com a história da monarquia de Israel e, por consequência, ligado com a história da salvação do povo de Deus? Por quê? Porque Deus se lembra, irmãos, das suas promessas. Deus usa os fracos. Deus usa os fracos. Deus usou um casal de velhos e fez deles uma nação, Abraão e Sara. Deus usou um gago. Moisés tinha um problema na fala. Eu acredito que era gago ou fanho, não sei. Para peitar, para falar com a maior autoridade militar de sua época. Deus usou uma mulher infértil aqui. Por quê? Porque o nosso Deus é o Yahvé Sabaote. É o Deus dos exércitos, irmãos. Ana foi agraciada e teve um filho. Ele deu o nome de Samuel, que significa Deus ouve. Deus ouve. Ana pediu e Deus ouviu. Como nós vamos ver, irmãos, o menino não foi rei de Israel. Samuel não foi rei de Israel. Mas foi peça-chave para a instituição da monarquia em Israel. Foi ele que ungiu Saul. Foi ele que vai ungir Davi. E uma das maravilhas de estudar a história do povo de Deus é saber, é notar como pequenas orações de simples servos foram respondidas pelo Senhor e usadas para mudar o curso de toda a história. Veja, se essa mulher não orasse, Deus não iria responder, Samuel não iria nascer, a monarquia não seria instituída, Davi não existiria. Se Davi não existiria, Cristo não existiria, porque deveria vir, da raiz de Jessé, e o trono, você tem toda ali alianças davídicas prometendo um Messias sobre o trono de Davi. Sem Cristo você não tem salvação, e tudo isso aconteceu porque uma mulher orou ao Senhor e creu de que Ele poderia fazer isso. Deus ouve as orações de seus filhos, irmãos. Terceira verdade. Ana, uma mulher de palavra. Ana é uma mulher de palavra. Veja que nós vimos Ana, a infértil,
Ana, a mulher que ora, e agora Ana, uma mulher de palavra. 1 ano se passou. E Ana então recebeu a bênção de ter um filho. O menino nasceu, irmãos. Samuel nasceu, está na fase ali de amamentação. E como de costume, Eucana desejava ir com a sua família até Siló para adorar o Senhor com toda a sua família. Porém, Ana disse, não, vocês podem ir. O menino é pequeno e eu vou dedicar a cuidar dele. E quando ele passar essa fase da amamentação, uma fase tão importante, né, para o bebê, eu vou levar e ele vai ficar lá para sempre. John MacArthur comenta isso dizendo, ela sabia que o seu tempo com Samuel seria curto. Ela cuidaria dele nos anos mais importantes para a sua formação, quando ele aprenderia a andar e falar. Tão logo ele fosse desmamado, ela cumpriria o seu voto. Enquanto isso, ela seria um ponto firme na vida de Samuel. Ela se tornou um modelo de mãe, dona de casa. Nenhuma mãe era mais dedicada ao lar e ao seu filho quanto Ana. Ela tinha um trabalho importante a fazer, alimentá-lo, cuidar dele, ajudá-lo e ensinar as coisas básicas da vida e da sabedoria. Ela lhe ensinou as primeiras lições sobre Yahvé. Fez do lar um ambiente em que ele poderia aprender e crescer em segurança, e com cuidado ela direcionou o curso do seu aprendizado, ajudando-o, formando os seus interesses. Parece que Ana entendeu como eram necessários esses primeiros anos, quando 90% da personalidade da criança é formada. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Aí John MacArthur vai dizer, ela preparou Samuel naqueles anos de formação para uma vida de serviço a Deus. O alto chamado ao qual ela o consagrara antes do seu nascimento. Aleluia! Comprometido ao seu Senhor e ao seu esposo, ao passar então aproximadamente 3 anos, né? Um menino hebreu, um menino ali do povo de Israel, ele tinha mais ou menos uma fase de 3 anos de amamentação, levou então esse menino até Siló, e o entregou ali para sempre. Verso 24 ao verso 28 vai nos dizer isso. Ana deixou esse menino ali para sempre. E diz o texto, no verso 28, e ali adorou ao Senhor. Muito mais precioso do que as ofertas de novilho, de farinha, de vinho, era a oferta do próprio filho Samuel. Chegou a hora, irmãos, dessa mãe aqui entregar Samuel aos cuidados de Eli. E Ana assim o fez. Imagina o coração dessa mãe sabendo quem era Eli, sabendo os filhos de Eli. Olha só. Ela confiava no Senhor mesmo, não em Eli, mas confiava em Deus. E ao entregar o menino, Ana louvou ao Senhor. E nós temos então o cântico de Ana, e você vai perceber que é um cântico muito diferente. É um cântico estranho, irmãos. É um cântico estranho para uma mãe, né? Uma nova mãe cantar. Tirando o verso 5, você não tem aqui nada de maternidade, de filho. Em algumas versões vai dizer que o chifre do Senhor vai ser exaltado, olha só. Talvez na sua versão. A ideia dela aqui é quase que um rinoceronte, quando pega uma presa pelo chifre e atravessa assim um animal, né? A força de Yahvé Sabaoth. E aí nós temos algumas verdades que nós podemos aprender com o louvor dessa mulher. Nós temos alguns atributos de Deus aqui. Veja, que ela louvou a Deus, e ela louvou a Deus, trazendo aqui verdades acerca do Deus incomparável, do Deus único, do Deus singular. Então Ana orou dizendo, o meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada, a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois eu me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Veja que
Ana começa louvando ao Senhor Deus, expressando a sua alegria no Senhor. Ela cantava e ela se regozijava ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela se alegra na salvação do Senhor Deus. Segundo Ana, não há ninguém como o Senhor. Ele é único, Ele é singular, Ele é extraordinário, Ele é excepcional, o nosso Deus. É incomparável. O nosso Deus também é gracioso. Gracioso. Ana vai dizer, do verso 4 ao 8, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz 7 filhos, mas o que não tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele a faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles Deus estabeleceu o mundo. Ana sabia que Deus ama mudar a sorte das pessoas. Quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós encontramos Deus colocando o mundo de muitas pessoas de cabeça para baixo. Não é assim o Evangelho? Não é essa a mensagem da graça de Deus, que coloca o nosso mundo de ponta cabeça? É Ele que reveste os fracos com força. É Ele que dá comida aos famintos. É Ele que dá 7 filhos à mulher estéril. É Ele que mata, é Ele que preserva a vida. É Ele que faz descer a sepultura e dela resgata. É Deus que levanta o pobre e o faz assentar com os príncipes. Veja que tudo isso são movimentações da graça de Deus. Nós podemos ver um retrato disso no que Paulo vai dizer. Em Efésios capítulo 2, o verso 1 ao 7. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, dê-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É Deus que faz isso. É Deus que ressuscita mortos. É Deus que pega pobres e os faz assentar em lugares celestiais. É Deus que faz isso. Deus é fiel também. Deus é incomparável. Deus é gracioso e Deus é fiel, irmãos. Veja, verso 9 ao verso 10. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei, exultará a força do seu ungido. Aleluia. Aleluia. É Deus que guarda os pés dos seus santos. O que nós temos aqui? O quinto ponto da tulipe, a perseverança dos santos. É Deus que guarda, é Deus que faz, é Deus que zela. Por que Ana não murmurou? Por que Ana não se divorciou, não disse, olha, fica com Penina, eu sou desqualificada, eu sou uma mulher estéril, eu sou infértil. Por que ela não fez isso? Porque Deus guardou os seus pés. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel ao seu pacto.
Deus é fiel aos seus próprios decretos. Veja o que ela vai dizer aqui: Ele dará poder ao seu rei e exultará a força do seu ungido. Como é que ela sabia que a monarquia estava sendo, rapidamente instituída em Israel? Como é que ela poderia saber disso? Porque Deus é fiel. Essa mulher aqui foi tomada, ela foi tomada por uma declaração extraordinária de que Deus dará um rei ungido a Israel. Talvez se lembrando, da bênção que Jacó deu a Judá, dizendo que da tribo de Judá vai nascer reis. Talvez, Gênesis capítulo 49. Mas de fato, a declaração dela aqui é extraordinária. Todavia, irmãos, notemos que ela pronuncia um cumprimento maior do que qualquer rei que Israel já teve. E que rei é esse? Yahvé. Que rei é esse que Yahvé exultará a força? Cristo Jesus. Veja, o Senhor exultará a força do seu ungido, deste rei. Que rei é esse? Cristo Jesus. Você lembra da profecia de Isaías, capítulo 9? No verso 2, o profeta vai dizer: o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quem é este rei aqui que ela está dizendo? Pronunciando, com palavras, falando: olha, Yahvé, o Senhor, vai exultar a força desse rei, exultar a força desse ungido. Este rei é Cristo. Este rei é Cristo. Obrigado pelo aleluia. Este rei é Cristo. Este rei é Cristo, irmãos. O apóstolo João viu Jesus. Apocalipse capítulo 19. Eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar com vinho da fúria de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é este rei que ele está pronunciando? Cristo Jesus. Cristo Jesus. A história de Ana, irmãos, faz parte de um roteiro maior. E aí aqui está a beleza de você estudar a teologia bíblica. Pena que você perdeu, teologia bíblica do Antigo Testamento. Tudo isso aqui foi destrinchado. É uma história que envolve os personagens, envolve todos nós nessa noite. Vai envolver os nossos filhos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos, toda a nossa geração. É o Rei dos Reis, é Cristo. Aleluia, amém. E eu quero trazer uma aplicação, irmãos, apenas. Principalmente para as mães aqui. Para os pais também, mas principalmente para as mães. Mães, ouçam. Não há nada mais precioso do que entregar o seu filho ao Senhor Deus. Não há nada mais precioso do que isso, irmãos. Você pode dar todos os recursos da sabedoria humana ao seu filho. Você pode investir fortemente nos seus estudos. Você pode ver o seu filho se formar e exercer uma excelente profissão e até mesmo ser o melhor da sua área. Contudo, se ele não servir o Senhor, você fracassou como pai, você fracassou como mãe.
Oxalá, irmãos, veja, oxalá que os nossos filhos, todos eles, sejam pregadores do Evangelho. Eu quero muito isso. A minha oração é que os nossos filhos sejam pregadores da verdade, missionários. Eu sonho um dia enviar os nossos filhos a missões. Oxalá que sejam os nossos filhos. Por favor, não atrapalhe a obra de Deus, porque Deus pode chamar o seu filho. Deus pode chamar a sua filha para as nações. Essa semana eu ouvi uma história. A mãe levou a filha adolescente a um acampamento de jovens do Mocidade para Cristo, né? Aquele movimento do Billy Graham, Mocidade para Cristo. Enviou a filha para o acampamento de jovem. A filha voltou 3 dias depois e disse: mãe, Deus tem um chamado para mim. Deus tem um chamado para mim. Aí a mãe falou assim: olha, para você é missionária? Não. Eu não vou deixar você ir. Só depois que eu morrer. Adivinha o que aconteceu uma semana depois, irmãos? E eu falo isso com felicidade. Quero vê-la na glória de Deus. Tomara que seja crente. Foi para a glória. Amém? Mas os campos estão brancos. As pessoas precisam ser salvas. Tá bom, é só por cima do seu cadáver. Aí Deus fala assim, morre. Morre. E o que aconteceu? A mulher morreu mesmo, uma semana depois. Essa é a história verdadeira. Não atrapalhe a obra de Deus, porque Deus pode te matar, sabia? Deus pode te matar. Se Deus tem um chamado para o seu filho, para a sua filha, não atrapalhe a obra de Deus. Por vezes eu vejo, irmãos, eu estou na obra missionária desde quando eu tinha 17 anos. Quase metade da minha vida, eu acho que quase metade da minha vida na obra missionária. E eu sempre vi isso, sabe? Eu sempre vi. Famílias, né? Principalmente os pais, achando muito bom, muito legal, missões para os filhos dos outros. Que legal, olha, esse menino aí é um herói, essa menina é uma heroína, né? Mas não desejando isso para os seus próprios filhos. Cuidado, você pode morrer. Cuidado. Irmãos, eu termino me identificando muito com a história de Ana. Ana está aqui, sentada aqui na minha frente, aqui, minha mãe. Minha mãe se converteu em 85, mãe. Em 85. Nós somos uma família de 5 irmãos e eu sou o caçula. Todos os 4 nasceram no catolicismo. A minha irmã que está aqui, minha mãe chegou a levá-la para a benzendeira. E aí o Senhor Deus alcançou a minha mãe com a mensagem do Evangelho. Minha mãe foi convertida. E aí ela fez um voto ao Senhor. Ela desejou ter um filho dentro da aliança. Olha só. Dentro do povo de Deus, dentro da aliança. Talvez, óbvio que a teologia dela do pacto, a teologia da aliança, ali era uma coisa rasa. Ela foi aprender com a igreja presbiteriana. Mas lá atrás, na sua simplicidade, ela dizia, eu quero ter um filho na igreja. Eu quero ter um filho na igreja. Então, o pastorzinho, exatamente. Eu cresci, eu lembro com 4 ou 5 anos, na igreja lá no Bemevolte, as pessoas me chamando de pastorzinho, porque minha mãe desejou me dedicar ao Senhor. E hoje eu estou aqui, irmãos. Hoje estou aqui. Talvez eu seja a pessoa mais realizada nessa noite aqui. Não tenho muita coisa. Na verdade, não tenho nada. Eu tenho um carro velho no meu nome, só. Mas talvez eu seja a pessoa mais realizada nessa noite em saber que estou servindo ao Senhor Deus. Que Deus fale o seu coração. Você que é pai, você que é mãe. Para você dedicar os seus filhos ao Senhor Deus.
Faz parte dessa dedicação trazê-los ao culto. As crianças precisam estar no culto, aprender conosco. E uma hora Deus vai alcançá-los. E Deus vai enviá-los. E eles serão pregadores entre as nações. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra. Louvamos o Teu precioso nome, Senhor, nessa noite e pedimos, por favor, venha amolecer o nosso coração, Senhor, a fim de entregar tudo aos Teus pés, ó Deus. Tudo, ó Deus, no Teu altar, tudo, tudo, tudo. Talvez, para muitos aqui, o maior bem seja o filho, seja a filha. Amolece o coração dos meus irmãos, a fim de que os nossos filhos possam ser homens e mulheres de Deus para a glória do Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor responde às nossas orações, o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor transforma as nossas vidas e coloca a nossa vida, o nosso mundo de cabeça para baixo. Louvado seja o Teu precioso nome. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.